Almas aprisionadas em um corpo estranho. O desejo de ser do outro sexo. O sexo oposto. Uma transformação radical que envolve riscos e traumas. Uma escolha definitiva, a luta pela aceitação. A mais polêmica de todas as cirurgias realizadas pela medicina. Uma viagem sem volta, que muda a convivência do ser humano com o seu próprio corpo e traz novos desafios para a mente. É o que você vai assistir hoje no especial do Interview Debate com Caliel Conrado e convidados. Muito boa noite, caro amigo telespectador da sua TV Diário do Sertão. Hoje iniciando mais uma nova etapa no seu programa Interview. Todas as quintas-feiras iremos abrir esse espaço para debater assuntos que são polêmicos hoje em nossa sociedade. E hoje vamos debater sobre um assunto que está muito em voga no momento, que é a mudança de sexo. Quais serão as opiniões dos nossos convidados? E qual será a sua opinião, amigo telespectador, que está agora sintonizado com a TV Diário do Sertão? Você é a favor? Você é contra isso? Você tem alguma coisa contra essa situação? Você é a favor? Sua família, se tivesse um caso como esse na sua casa, você permitiria? O assunto está aberto aqui no programa Interview Debate com mudança de sexo. E nós temos o prazer hoje de receber 3 debatedores juntamente com a gente, que é o nosso amigo Bruno Menezes, ele que é militar e também filósofo, formado em filosofia pela FAFIC aqui na cidade de Cajazeiras. Também temos a advogada Catarine Rolim Nogueira, que vai trazer o seu parecer jurídico, do seu conhecimento sobre a área jurídica nesses casos. E também temos a presença e a honra de receber o psicólogo Washington Soares, que irá trazer a avaliação dele como psicólogo no assunto da mudança de sexo. Inicialmente, boa noite, meu caro amigo Bruno. Prazer imenso voltar a tê-lo aqui no programa Interview. Boa noite, Conrado. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Aí vamos lá, vamos ao confrontos de ideias, de pensamentos, e vamos ver qual a intenção dessa mudança radical que hoje a sociedade vive. Boa noite, Catarine. Boa noite. Que já foi entrevistada no nosso programa Interview. É verdade. Caliel Conrado, boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, Dr. Washington. Boa noite a todos os internautas que ora nos assistem. O tema é palpitante, é controverso, mas na verdade tudo termina e se afunila na dignidade da pessoa humana e no respeito às opções que cada um deva ter. Então esse tema realmente é muito feliz, a escolha foi muito feliz e nós esperamos que hoje esse debate seja precursor de outros debates e que isso realmente possa causar uma mudança positiva no pensamento das pessoas que porventura ainda têm algum preconceito. Obrigado, minha querida. Psicólogo Dr. Washington Soares, primeira vez aqui no nosso programa, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Conrado. É uma honra estar aqui com vocês, pessoas ilustres. Na hora que você me ligou, né, de bate-pronto eu já atendi. Veja, a psicologia ela tem um enorme papel de contribuir com a sociedade na busca, objetivando sempre a satisfação do viver saudável humano, preocupado logicamente com a saúde mental e psicológica. Muito bem, seja bem-vindo. E daqui a pouco nós teremos o depoimento ao vivo de um transexual aqui da cidade de Cajazeiras que irá trazer a sua avaliação. Ele que é jovem, tem 24 anos de idade e já começa a mostrar os interesses no que diz respeito a sair da sua opção sexual biológica e agora para o sexo feminino. Inclusive, ele já está se organizando para entrar na justiça para fazer a troca de nome. Daqui a pouco você vai conhecer quem é esse transexual aqui da cidade de Cajazeiras, ao vivo, aqui no programa Interview Debate. Iniciando, órgão sexual define sexualidade? Órgão sexual define sexualidade. Veja só, a psicologia, ela trata essa questão da sexualidade na ordem do desejo, do sentimento, tá? Então, órgão sexual é uma parte, é membro, tá? A questão de que toda a teoria freudiana foi baseada no falo, tá? A questão peniana. Então, é uma discussão que vem, a monto, se traz, se coloca, se discute filosoficamente, tá? Mas a psicologia tem uma ideia de que o pensamento, o sentimento, a emoção é que caracteriza a sexualidade. Doutora Catarine. Na verdade, do ponto de vista jurídico, que é o que nós podemos pautar, para a aferição da transexualidade, o órgão genital não significa necessariamente que defina
o sexo. É todo um conjunto global de aspectos que vai fazer com que se vá aferir realmente qual o sexo daquela pessoa que pretende essa mudança. Do ponto de vista de outros prismas que se possa enxergar, também não creio eu que isso seja determinante na hora de dizer o sexo da pessoa. Também penso eu, empiricamente, modestamente, como o Dr. Washington explica do ponto de vista científico da psicologia, porque existe essa liberdade de pensamento, o desejo, como ele bem explica, é quem vai determinar, a emoção, o sentimento, é quem determina, é quem move o ser humano e quem efetivamente determina como o comportamento, a maneira de se portar, a maneira de agir é quem determina como é aquele ser humano. Então, a gente tem que, antes de julgar qualquer pessoa, a gente tem que procurar primeiro saber o que existe dentro daquela pessoa. E é isso que eu penso que tem que ser a coluna vertebral desse debate hoje, é justamente esse julgamento, para evitar e afastar esse preconceito, Conrado. Bruno Menezes. Bom, de um ponto de vista filosófico, a gente comunga com a psicologia e com a jurista, a visão jurídica, e eu acredito que seja mais um problema social. Eu acho que a sociedade foi que impôs a questão da masculinidade, da feminilidade. Então, quem definiu foi a própria sociedade. Mas no contexto filosófico, não. Vem o sentimento, vem o desejo, vem a parte existencial da pessoa humana. E é ela que vai definir exatamente essa sexualidade. Agora, se existe um padrão, esse padrão foi colocado pela sociedade. Por isso a gente precisa diferenciar, e aí os dois diferenciaram muito bem isso, que a gente precisa realmente ver essa questão. Não ver só a parte que foi essa parte imposta pela sociedade, sim o contexto que se refere, o sentimento, o existencialismo, e isso é que vai, de fato, mostrar a sexualidade da pessoa, e não um simples objeto que é o órgão. Antes de vir para cá, eu conversei com muitas pessoas e quase todos, meus caros amigos, eles dizendo, não, mas como é que pode? Se você nasceu homem, foi Deus que quis. Se você nasceu mulher, foi Deus que quis. Então o homem não teria esse poder de transformar, de modificar algo que foi criado por Deus. Estaria infringindo as leis divinas. Você também tem esse mesmo posicionamento? Ou você concorda, corrobora ou refuta esse pensamento que é, na maioria das vezes, o pensamento da grande população? Bom, essas espécies de estigmas que se cria a respeito da doutrina religiosa, do que Deus queria, o que Deus quer. Na verdade, o que se percebe da filosofia religiosa, do que realmente Deus pensa, do que Deus pregou, do que Deus quis, do que Deus quer para os cristãos, é certo, que é errado. Sim, é que sejam felizes, é que façam o bem, é que amem ao próximo. E é por isso que existem os 10 mandamentos, e eu não vejo nesse aspecto você ferir a nenhum dos 10 mandamentos. Eu não vejo nesse aspecto você deixar de ser feliz, você deixar de fazer o bem. Pelo contrário, quanto mais você busca sua felicidade, sua satisfação pessoal, sem deixar de amar o próximo, aliás, sem prejudicar o próximo e sem prejudicar a si mesmo, isso é suficiente para que você seja temente a Deus, para que você cumpra o seu papel de cristão aqui na Terra. Então, esses rigores de determinadas doutrinas religiosas são, de certa forma, obsoletos, numa visão mais pós-modernista da sociedade, do direito. É tanto que o direito acompanha a sociedade naquilo que vai evoluindo, Conrado. É o papel do direito, né? Acompanhar é o papel do direito, acompanhar a sociedade, acompanhar a dinâmica social. É ubi juis, ubi societa, ibi societa, ubi juis. Onde está o direito, está a sociedade. Onde está a sociedade, está o direito. E essa é uma máxima do direito. E, como você voltando ao que você perguntou, você conversou com várias pessoas e essas pessoas entendiam que seria errado, que não seria adequado. Contra as leis de Deus. Contra as leis de Deus. Mas aí não se tem esses paradigmas que o próprio homem cria, que fazem com que muitas vezes ele deixe de amar o próximo. Na verdade, quem está ali transgredindo, o transgressor daquela norma, na verdade, não seja o verdadeiro transgressor, e sim aquele que está tendo o preconceito. Eu vou insistir na questão do preconceito.
Muito bem, estamos com o seu programa Interview Debate dessa quinta-feira e você que está em casa, amigo telespectador, pode interagir conosco através do nosso Facebook, que é o Diário do Sertão. O nosso amigo José Hernando Lúcio está com o Diário do Sertão aberto. Você pode mandar sua pergunta, seu questionamento, que daqui a pouco a gente faz o registro. Como também estamos com o Twitter, que é o @Diário do Sertão, para você também mandar via Twitter a sua pergunta, o seu questionamento aqui no programa Interview Debate desta quinta-feira. Dr. Washington Soares, obviamente acredito eu que muitas pessoas, ou algumas pessoas, alguns jovens, tenham lhe procurado justamente com alguma dúvida em relação à sua opção sexual, ou que tenha demonstrado algum tipo de dúvida, incerteza, tenha sofrido em casa algum tipo de repressão, tem medo da família, tem medo da sociedade. Você vem diagnosticando esses casos, você vem acompanhando esses casos de jovens com esse problema de aceitar a sua sexualidade? Veja só, Conrado. Tem observado na psicologia clínica alguns casos. Primeiro, é até bom, um espaço ótimo esse, vem diminuindo o preconceito em relação a se procurar psicólogo. Tá? Em décadas passadas, só ia para psicólogo quem era louco, socialmente falando. Tá? Esse preconceito tem diminuído. As pessoas estão percebendo o papel da psicologia num simples sofrimento emocional, ou até mesmo no caso da loucura. E observa-se que, no passado, a questão do indivíduo com a dúvida em relação à sua sexualidade, procura psicólogo, ele já tinha de início aí 2 preconceitos. Eu tô louco e a questão da sexualidade propriamente dita. Isso tem diminuído. Observa hoje que os pais, principalmente aqueles de uma educação religiosa mais profunda, procura, pensa, conversa a respeito de: é possível, quando eu observo no meu filho logo de início, na minha filha logo de início, essa, digamos assim, essa reversão mostra traços, tá certo, homossexuais, é possível na clínica modificar isso? Tá? Então, a grande questão... Tem gente que acha que ser homossexual é uma doença, né? Na verdade, até 69 ainda era tratado como doença. Esse conceito, né? Isso, Então, o que acontece? A questão está, hoje, pela questão mídia, debates, avanços sociais, como a gente percebe ao longo da história, tá? O indivíduo ele tá mais consciente, ele está mais aceitando, tá? Já é mais, diminuiu essa procura, né? Eu sou homossexual e estou procurando a clínica psicológica no sentido disso, não. As pessoas estão procurando no sentido mais de satisfação pessoal, no sentido de enfrentamento, no sentido de aceitação. Observa-se que nos casos onde o indivíduo aceita, enfrenta, a satisfação digamos assim, ele encontra isso com mais rapidez do que aqueles mesmos que não aceitam, que não querem, tá? Porque tem muito isso ainda, do indivíduo não aceitar. Então, essa busca hoje, digamos assim, diminuiu. Isso na década de 80, quando eu ainda estava na faculdade, na década de 2000, no final de 90, os meus professores falavam muito, olha, se tem muito. Hoje não, hoje diminuiu muito. Hoje, na verdade, os pais têm falado mais, têm procurado mais, no sentido, eu já observo meu filho com 8, 9, 10 anos, tem como reverter, tem como tratar isso, sim. Então, sim. Em tempos modernos, atuais, tem pais que ainda acham que é uma doença que pode ser tratada. Eu não sei se eles, uma grande parcela, que na verdade é pequena, acha que é doença ainda. A grande maioria acha que não é mais doença, mas no sentido de reverter esse processo. Não que o indivíduo esteja doente, mas sim no sentido de reverter isso, de que ele está tendo traços homossexuais e que ele volte a se comportar como um homem. Você me dá uma deixa. É possível reverter? Psicologicamente falando? Veja, essa é uma discussão bem interessante. É uma discussão bem interessante. O desejo, ele é muito profundo. O inconsciente, ele é muito profundo. Então, o indivíduo, pode ter uma prática sexual, e essa prática sexual não quer dizer o seu desejo sexual. Eu observo igrejas falando, olha, esse era homossexual, deixou de ser. Foi curado, tá certo? O espírito. Bom, eu sou representante de uma ciência, que é a psicologia. Então eu trabalho na forma da ciência. Esse indivíduo se curou?
É a questão do pensamento. Eu vejo pessoas que identificam, eu vejo pessoas que encontram a sua identidade. Eu conheço pessoas que ao longo de acompanhamento, de análise, encontrou um centro. Um centro. Qual é aquele centro? O centro de aceitação, de bem-estar. Agora, tem literatura que fala sobre isso, tá certo? Tá a questão de que houve essa reversão, tá certo? Aí a gente vê televisão e tudo, eu conheço livros que falam sobre isso, porém, particularmente, Washington Soares, eu não conheço. Tá certo? Eu conheço pessoas que aceitaram esse processo e encontraram uma tranquilidade pessoal, aquele bem-estar pessoal com a sua sexualidade ou com a sua prática sexual. Washington, algum transexual já lhe procurou para fazer um acompanhamento para a mudança de sexo? Eu atendi em João Pessoa e uma clínica, um transexual ligou, dizendo que ele precisava fazer um acompanhamento psicológico para fazer a questão da mudança de sexo. Veja só como são as coisas. Ele queria 2 sessões, que segundo a secretária era o tempo que ele dispunha para ter ou para... Né? E aí é um item que eu quero utilizar aqui. 2 sessões. Não dá para você falar nada. Não dá para ter... Ou seja, isso é mínimo, isso é em acompanhamento. Não dá para mapear nada. Nada. Então, foi procurado nesse sentido, e aí a secretária, bom, você pode vir, conversa e tal, você tem a sua entrevista e tudo nesse sentido. Bom, não apareceu. Então, para mudança de sexo, não apareceu ainda nenhum caso no meu consultório. Agora, de antemão, eu já quero deixar, inclusive, para as pessoas dizer isso, de que 1 sessão, 2 sessões, sabe, isso no contexto de... é muito pouco. Se você quer fazer um acompanhamento para a questão da mudança de sexo, eu diria que de 1 a 2 anos, no mínimo. De 1 a 2 anos? No mínimo. No mínimo. Isso não é uma tatuagem que você chega, faz, em cima daquela tatuagem você faz outra tatuagem, volta para casa e pronto, tá legal, e depois muda a cor, ou qualquer coisa assim do tipo. Isso é uma coisa séria, que mexe exatamente com todo o processo de restante da vida do indivíduo. Então isso tem repercussões fortes, psicológicas, né, sociais, de todo o contexto. Isso trabalha com identidade psicológica. Isso é sério. 1, 2 sessões. Estamos no programa Interview, debate de hoje. Daqui a pouco, depoimento ao vivo de um transexual de Cajazeiras que vai relatar que ele quer mudar de sexo. Ele quer deixar de ser homem e ser mulher. Daqui a pouco você vai conhecer quem é esse cajazeirense. Bruno, você que faz filosofia deve ter estudado muito. Você também deve ter passado por esse lado histórico da filosofia, da própria humanidade, e os casos de homossexualidade já vêm de muito tempo, desde o tempo da Grécia, talvez anteceda até a própria Grécia, não é isso? E você falando isso, me dá o subsídio, e aí está aqui o nosso querido amigo para me corrigir se eu estiver falando errado. Hoje, quando você fala em homossexualismo, aliás, você tem que voltar ao termo sexo. O que é sexualidade, como abordar a sexualidade, como é que está hoje a sociedade com relação a isso. Então, assim, é muito fácil você falar sobre X, Y e como isso se define. Mas, assim, você precisa hoje ter esse estudo social de como é que andam. Hoje, é claro que hoje a pessoa tem um ponto de equilíbrio, né, no seu gostar, do seu querer, da sua dinâmica de vida. Mas isso é devido a quê? Quais foram as referências que elas tiveram? Quais foram o que aconteceu de fato para que aquelas pessoas, como você mesmo falou, possa ter diminuído esse preconceito, né? Então, assim, tudo isso envolve, e aí eu falo mais uma vez, como no início, o problema social. Eu acho que transexualismo, homossexualismo, ele é um problema hoje mais social do que psicológico, do que jurídico. E aí é por isso que tem que ser abordado. Desculpe, assim, não sei se eu estou falando, até me corrija. E é importante exatamente isso, de você ver, de você analisar, de você trazer para si essa dinâmica que hoje existe, para que você possa não estudar só exatamente um tipo, ou uma definição, ou uma espécie de sexualidade, mas sim de todas. Como é que está a vida sexual hoje do povo brasileiro, em especial Cajazeiras? Então, você precisa ver exatamente isso. A teologia, né, que ela vai ter sua abordagem, a filosofia ela vai ter sua abordagem, cada um vai ter a sua abordagem de acordo com suas referências, né, conforme sua história.
Então você precisa, se você for ver cada uma dessas ciências, cada uma vai ter uma conotação, um paradigma diferente uma da outra. E aí você tem que quebrar isso. Entendeu? Você tem que voltar para a sociedade e perguntar a ela o que ela está vivendo, o que ela está sentindo, o que é que ela acha sobre tudo isso. E isso é importante. E aí deixa até para você ir às ruas, para saber como é que está hoje o entendimento da população com relação à sexualidade. Com certeza. Aí você vai ter um parâmetro melhor. Aí você vai ter assim, agora sim, eu sei como é que vive realmente as pessoas. Hoje, uma coisa que até foi abordada aqui é a questão sobre o que se define a homossexualidade. Às vezes tem muitos homens e muitas mulheres que têm certos desejos incumbidos que se realizam, né, no dia a dia, e ali às vezes não se pratica, não quer definir que ele seja Daqui a homossexual. pouco eu vou passar essa bola para o Dr. Washington. Quer dizer que existem homens heterossexuais que podem ter experiências homossexuais e não se tornam homossexuais? É por aí que você está dizendo? Com certeza. Até tem um livro que E vice-versa, mulheres, tá? Não me lembro mais do autor, mas tem Sexo, tudo aquilo que seu pai nunca falou. Que é até de um escritor pessoense. E ele faz essa abordagem muito dinâmica, muito voltada principalmente para a juventude. Que tem muitas práticas que não se definem como práticas homossexuais. É apenas uma forma de se conhecer. Hoje, 10, 11 anos, o homem principalmente, ele tem essa prática. Eu não sei se esse é um dado que se deve se levar em consideração, mas a tendência hoje, o homem, ele tem mais homens homossexuais do que mulheres. Aí isso é devido a quê? E eu ficava me perguntando, estudando exatamente sobre isso. O homem ele sempre iniciou a prática sexual bem mais cedo que a mulher. Isso aí é fato. Então, a curiosidade também vem bem antes da mulher. A liberdade que o homem teve foi bem maior do que a mulher. Então, tudo isso faz com que o número de homens homossexuais seja bem maiores do que as mulheres. Mas isso hoje já está se igualando. Antigamente, não. Mas hoje as mulheres também já estão Talvez porque a mulher encontrando. seja mais discreta do que o homem, né? Também. Mas assim, também é um problema do convívio, da curiosidade. E aí uma coisa que sempre abordamos é que algumas práticas, né, que se acontece entre homem e mulher, e a gente até fica brincando, principalmente a gente que é militar, a gente fica com alguns termos e a gente fica se perguntando se de fato a pessoa é ou não gay ou homossexual, porque ele praticou certos tipos de ações com sua mulher, e aí se torna vulgar, se torna uma brincadeira no meio no convívio militar. E aí é bom que se deixe bem frisado que o homossexualismo é aquele desejo, aquela opção pela pessoa do mesmo sexo. Então tudo que você fizer com uma mulher, não sei, todas as suas vontades eróticas que você tiver com sua esposa, você pode fazer. Isso não lhe considera, não lhe define um homossexual. Está aqui com a palavra o psicólogo, que é assim... Daqui a pouco já tem sua deixa para a próxima. Que se eu estou falando assim, até é bom que a gente escute e reflita e analise exatamente isso, porque tem muitos conflitos. Existem muitos. É por isso que eu digo, é mais um conflito social do que existencial, porque hoje a gente tem muita coisa que a gente deixa de fazer por conta dos pais, por conta da igreja, e aí, como o próprio psicólogo falou, né? Existe um ponto de equilíbrio, um ponto de desejo, e aí os desejos são muito obscuros. E aí, cada pessoa tem o seu desejo em particular. Muito bem, estamos no seu programa Interview Debate pela sua TV Diário do Sertão, e daqui a pouco a gente vai estar aqui ao vivo com um transexual que vai fazer sim a sua cirurgia de mudança de sexo. Temos também um depoimento Tá aí, você está vendo a foto, você ficar no suspense. Essa aí é o transexual que vai estar aqui no programa Interview, é cajazeirense, vai estar conosco, vai trazer o seu depoimento, está decidido, ele tem apenas 24 anos de idade. 24 anos e já está decidido a fazer essa cirurgia de mudança de sexo. Apesar de ter tido uma resolução do Ministério da Saúde, que foi revogada ontem, se não me falha a memória. Revogou e já mudar algumas coisas em relação à idade e as regras que serão usadas para fazer a cirurgia de mudança de sexo através do SUS, que também já entra em muita contradição, porque tem muita gente que não concorda. O SUS agora vai ter que bancar a cirurgia de mudança de sexo, porque o SUS, por exemplo, não banca a melhoria de hospitais, com mais médicos. Então já começa a surgir uma outra revolta, uma outra indignação por parte da população em relação a essa medida do governo federal que foi revogada, que daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre esse assunto. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, temos o depoimento de Juscinério Félix, vereador,
que ele é o presidente do GLBT aqui de Cajazeiras, vai trazer também o seu ponto de vista acerca desse assunto. E na volta, vamos perguntar de fato aos nossos amigos aqui que estão com a gente, debatendo esse assunto, se eles são a favor ou não da mudança de sexo. Vamos para o nosso intervalo comercial. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Assista a programação da TV Diário do Sertão através dos seguintes sites parceiros: cofemac.com.br, o Sertão se encontra aqui. pbatual.com.br, o seu portal de notícias. araçazfm.com.br, a onda do Vale. ibiaragora.com.br, o seu portal de notícias de Ibiara e região. folhavipdecajazeiras.blogspot.com.br, blogdofurão.com, acessou, se informou. radarpb.net, pbemfoco.com.br, canalnoite.com.br, paraibaurgente.com.br, jornalismo de verdade. diamanteonline.com.br, agregando notícias a todo momento. Fique de olho nas novidades. TV Diário do Sertão, a sua TV online. O Dr. Oscar Sobral Neto está atendendo agora no Centro Médico Sabino Rolim Guimarães, na rua Francisco Décio Saraiva, número 365 Centro, por trás do Banco do Nordeste. Atendimento de segunda a sexta, manhã e tarde. Mega promoção de aniversário Lojão Rio do Peixe. Aproveite! Que no nosso aniversário os móveis e eletros ficam ainda mais baratos. Guarda-roupa Gênova 6 portas, apenas 12 de R$ 39,90. Cama box casal Promolas, apenas 12 de R$ 65,90. Quer mais? Se liga aí! Tablet Samsung apenas 10 vezes de R$ 69,90. Sem juros! Aniversário Lojão Rio do Peixe. Realizar os seus sonhos é o nosso maior presente. Inovação, investimento e eficiência são fatores-chave para o sucesso. Seguindo essa linha, a Transportes Marajó continua sendo a líder no setor de transportes de carga na Paraíba. Presente em vários estados brasileiros, a Transportes Marajó está em franca expansão. Transportes Marajó, uma empresa do Grupo Zerinho. Fazemos acontecer. RM Motos e Autos tem a qualidade que você confia. Compra, vende, troca e financia. Carros e motos novos e usados. Atendimento personalizado. A certeza do melhor negócio. RM Motos e Autos. RM Motos e Autos, em modernas instalações, na João Rodrigues Alves 399, Antiga Robecol, Cajazeiras. Telefones 3531-3235, 3531-6595 ou 9314-3737. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com o reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Transformação, é isso, Marcelano? De volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão. Hoje, Interview debate discutindo sobre mudança de sexo. Comigo está o militar e filósofo Bruno Menezes, a conceituada, famosa e polêmica advogada Catarina Nogueira e também um dos mais conceituados psicólogos da cidade de Cajazeiras, o Washington Soares. E aqui do meu outro lado, que daqui a pouco você vai conhecer um transexual aqui do nosso município.
Um jovem transexual com apenas 24 anos que está decidido e nada vai impedi-lo de fazer a mudança de sexo. Ele cansou, não quer mais ser homem, ele quer ser mulher. Daqui a pouco você vai conhecer quem é esse transexual aqui da cidade de Cajazeiras. Junto com a gente tem a Heloísa Veras, que está mandando seu recado via Facebook. Dr. Washington, muito bem colocadas as suas informações. Muito bom o tema debatido, parabéns. Ira Silva, cabeleireiro, um abraço para você, meu querido. Doutora Catarina, parabéns, precisamos retirar o título opção. Ninguém opta a ser gay ou nasce. Aliás, ninguém opta a ser gay, nasce. Eu sou gay e posso falar. Um abraço ao nosso amigo Ira Silva. Jocelyn, tem algumas informações, né, Jocelyn, sobre a questão do SUS, daqui a pouco você vai trazer. A pergunta agora é para vocês. Quem é a favor e quem é contra? Quem é a favor e quem é contra a mudança, a cirurgia de mudança de sexo? Dr. Washington Soares, psicólogo, você é a favor ou contra? Veja só, eu estava falando que eu represento a psicologia e a psicologia não se coloca na posição A, B ou C. O que eu vejo? O que eu vejo é que uma pessoa que pretende fazer mudança de sexo, primeiro, na visão da psicologia, tem que fazer um acompanhamento psicológico, tem que fazer um processo de análise, justamente para estar pronto, para entender quais são as consequências disso. Tá? A gente vê declarações de pessoas que fizeram a cirurgia, que estão bem, porém, tem casos de pessoas que cometeram suicídio após a cirurgia. Então, por quê? Aquela pessoa provavelmente que estar bem pós-cirurgia, aceitou esse processo, estava bem com a sua, né, com sua decisão, e aí foi feito toda essa consequência positiva. Aquele que chegou até um caso drástico de suicídio, aí já tem uma outra questão, que é exatamente como fazer, da forma que fazer esse acompanhamento. Eu falei de 1 a 2 anos no mínimo, que é exatamente para a pessoa estar centrada, para a pessoa já ter encontrado aquele equilíbrio emocional para uma decisão tão profunda. Agora, veja só, as pessoas, elas devem buscar a sua satisfação, elas devem buscar equilíbrio de se viver feliz, de se buscar plenitude no estado emocional e afetivo. Então, passando por um processo de autoconhecimento, passando por um processo de busca da identidade, tá certo? Aí sim, a própria pessoa vai dizer se ela tem ou não condições de fazer. A decisão deve ser dela, mas ela deve estar conscientizada, ela deve estar preparada nesse campo para que ela tome uma decisão tão séria. Passando por todos esses trâmites, você é a favor ou contra? Se a pessoa estiver bem, consciente, tá certo? Onde ela procure, ela encontre esse processo, eu acho que a pessoa tem o direito de buscar a sua felicidade, de buscar um sentido de viver, de ser feliz, de encontrar satisfação, de andar de cabeça em pé, de ser uma pessoa plena. Por que não? Agora, ela tem que estar preparada para isso, para não acontecer casos, por exemplo, de suicídio. São vários os casos de suicídio pós-cirurgia. Então, não é uma coisa assim de brincadeira. Tá? Quero 2 sessões, quero 4 sessões. Além disso, o próprio processo cirúrgico é muito dolorido, muito dolorido. Exatamente. Então, eu como psicólogo, eu vejo o físico assim já... eu vejo mais a questão emocional mesmo. Tudo bem, fisicamente vai sofrer, tudo bem, tal, vai sofrer. A questão é emocional, porque você vai carregar. Aquele sofrimento físico ele vai passar. Vem a recuperação pós-cirurgia. Agora o dano psicológico, emocional... Aí sim, aí você vai levar até o último dia de sua vida. Tá? Fisicamente não, fisicamente você vai recuperar, sem problema nenhum. A questão é emocional nesse sentido. Aí sim, é a grande indagação que fica. Catarine, você é a favor da mudança de sexo, sim ou não? Conrado, na verdade, não se trata de ser ou não ser a favor. O próprio direito, e eu acho que eu tenho que centrar bem aqui do que eu vim falar,
o próprio direito tratou de reconhecer a possibilidade jurídica dessa mudança. E, sendo assim, havendo essa possibilidade jurídica dessa mudança, o próprio ordenamento jurídico tratou de estabelecer critérios para que esse procedimento seja feito de uma forma no mais segura possível para aquele que pretende a mudança de sexo. Algumas nomenclaturas de natureza jurídica muitas vezes não são compreendidas por algumas pessoas. Por exemplo, quando a gente usa optar é, por exemplo, optar em mudar a identidade civil, ajuizar uma ação de retificação de registro civil, que seria o caso de quem pretende mudar o seu sexo no seu registro de nascimento. E aí a pessoa tem que ajuizar uma ação de retificação de registro, e isso tem que ser feito através de um advogado, porque o ato é privativo do advogado. E essa ação terá participação... Ela pode ser feita na justiça local? Sim, em qualquer instância, em qualquer comarca do Brasil pode ser feito em primeiro grau, porque o ordenamento jurídico prevê essa possibilidade. Então, é uma ação judicial possível. Já foi procurada uma vez para fazer essa ação? Não, nunca fui procurada. Tem conhecimento que aqui tenha sido feito algum? Não, só ouvi que no sul do país já foi feito, e inclusive já vi na televisão carteira de identidade civil de pessoas que tiveram o sexo alterado no seu registro civil. Quando você nasce, você recebe aquela declaração de nascido vivo, lá do hospital, do nosocômio, da unidade onde sua mãe deu à luz. E aí alguém leva até o cartório de registro civil e lavra o seu registro de nascimento. Quando você decide, quando você opta mudar de ser homem para ser mulher ou de mulher para ser homem, naturalmente que você não pode chegar espontaneamente lá naquele cartório e dizer, olha, eu não quero mais ser homem, eu quero ser mulher. Não, isso não é um ato discricionário da pessoa física no Brasil ou no mundo, nunca ouvi falar. Então é preciso que você tenha a prestação jurisdicional para isso, é preciso que o Estado, juiz, intervenha nesse aspecto e que um processo judicial seja instaurado. E que demorado um processo desse, geralmente, Catarina? Não, um processo é algo que nunca se tem um tempo determinado, por conta da enormidade de recursos que a processualística civil brasileira possui. Então, você ajuiza uma ação através de um advogado e o Ministério Público vai participar, porque quando envolve registro público, envolve naturalmente interesse público, e o Ministério Público vai atuar como custos legis, como fiscal da lei. E aí haverá uma audiência de instrução e julgamento. Essa audiência serão levadas testemunhas que vão dizer que aquela pessoa realmente, por exemplo, uma hipótese, João quer deixar de ser João da Silva. Ele fez uma cirurgia e retirou o órgão sexual masculino. E todo o estado de compleição física dele aparenta-se como mulher. Para a sociedade, ele se apresenta como mulher. Para ele mesmo, ele se apresenta como mulher. Ele se identifica pessoalmente, socialmente, psicologicamente como mulher. Então, como é que ele tem que proceder para se transformar civilmente numa mulher? Para ele assinar como uma mulher, para ele responder civilmente. Aquela hipótese, ou vice-versa, perfeito. Então, essa ação vai justamente avaliar toda essa conjuntura. Se psicologicamente João da Silva pode ser Joana, se fisiologicamente ele é, se socialmente ele é. Então, a prova documental, a prova técnica, a avaliação, o laudo do profissional da área de psicologia, o profissional médico, o endocrinologista, a própria testemunha do povo que vai dizer, não, ninguém conhece Joana por João. Nós conhecemos Joana por Joana mesmo. Ela é nossa amiga, ela participa de atividades típicas de mulheres. Ela tem não é nem necessariamente ter os cabelos grandes ou os seios avolumados, mas ela se comporta como uma mulher, ela demonstra toda uma estrutura física, todo um conjunto. Então, enfim, após tudo isso, instruído esse processo,
o Ministério Público vai oferecer um parecer e, se for favorável, o juiz pode ou não julgar procedente e mandar alterar o registro civil dessa pessoa. Aí, se for assim, decorrido o prazo do trânsito em julgado, vai um ofício ao cartório de registro civil da comarca, que no nosso caso aqui é o de Ju Coelho, e será feita a retificação no registro civil. João da Silva vai se transformar em Joana da Silva, preservando o nome de família, o patronímio, o sobrenome. Não pode trocar. Não pode trocar o nome. É não claro pode que tirar, não pode vai alterar. trocar só o nome, vai dar, nesse caso, nessa hipótese, vai colocar o nome feminino, mas o nome de família tem que permanecer. O nome do pai, o nome da mãe, a hora do nascimento, enfim, todas as características, o local onde nasceu, a hora onde nasceu, tudo deve permanecer da mesma maneira. E aí, esse registro é alterado, é feita uma averbação nesse registro. Não é feito outro registro, não. É feita uma averbação neste registro. O anterior fica no cartório e ele recebe. Aí ele pode passar a ser efetivamente... ter alterado efetivamente o seu sexo em todos os atos da sua vida civil. No campo do direito, é assim que funciona. Como no campo da psicologia funciona do ponto de vista do sentimento, da emoção, como no campo da filosofia funciona no ponto de vista das sensações, no ponto de vista das ideias, no ponto de vista das ideologias. E assim sucessivamente. Então, realmente é uma mudança extremamente radical na vida de alguém, é irreversível do ponto de vista jurídico, é irreversível também do ponto de vista fisiológico, e é por isso que eu concordo plenamente com as palavras do Dr. Washington, que, na minha modesta opinião, são extremamente abalizadas de conhecimento e da melhor técnica de psicologia possível, no sentido de que seja feita uma aferição concreta, para saber se aquela decisão realmente é aquele encontro do eu, da pessoa que realmente quer fazer essa mudança, porque os efeitos disso são drásticos na vida de quem vai fazer essa alteração. Vamos também ouvir a opinião do Bruno Menezes, mas vamos trazer nosso amigo, a nossa produção, José Orlando, ele encontrou aí um material muito interessante, um infográfico, que explica, usando frutas, como se faz a alteração da mudança de sexo. Vamos conferir. Como se fosse Lego, desmonta-se o pênis original e usam-se as mesmas peças para construir um novo na transformação de homem para mulher. Na intervenção, com anestesia geral, o paciente recebe uma incisão que contorna todo o saco escrotal e o pênis, cuidando para não atingir o aparelho urinário, que será adaptado para o paciente possa urinar sentado. No final, o corte vai se transformar em uma vagina com profundidade de 12 a 15 centímetros. Os testículos são retirados para evitar a produção de hormônios masculinos. O tecido cavernoso do pênis também sai, restando apenas a glande, presa por um fiapo de tecido nervoso, antes responsável pela ereção. A pele do pênis cobre o canal vaginal, dando sensibilidade à região, e a glande vira uma espécie de clítoris. Assim, a nova mulher pode até chegar ao orgasmo. Prepúcio e escroto formam o lábio vaginal, para que o buraco não feche. Para que o buraco não feche, é preciso usar com frequência um alargador. Testosterona. Já na versão da mulher para o homem. A paciente tem que tomar diariamente 200 mg de testosterona. Os resultados são fim da menstruação, voz mais grave, mais massa muscular, às vezes calvície, mais pelos e o desenvolvimento do clítoris, que tem a mesma origem embrionária do pênis, só que um cresce e o outro não. Os testículos são formados com o tecido dos grandes lábios vaginais, que passarão a envolver duas próteses esféricas de silicone. Fica bem parecido, mas quanto ao neopênis, o resultado é mais psicológico. Além de ser minúsculo, quase não serve mais para penetração. Tá aí, informação muito interessante aí, a demonstração desse infográfico, como é feito a cirurgia de mudança de sexo. Deve ser muito dolorido, deve doer muito. Bruno, a favor ou contra? Tá todo mundo aqui fulando, tu não sai pela tangente.
ninguém vai definir. É uma coisa bem pessoal, mas assim, concordo e comum com os esclarecimentos do Dr. Washington, quando ele fala que a pessoa precisa realmente se conhecer, saber de fato se ela realmente quer fazer isso, porque é uma transformação que não vai ter volta. Então, você precisa estar bem existencialmente, como pessoa, como mulher ou como homem, para se tomar essa decisão. Concordo. Eu acho que o que a gente precisa é a busca da felicidade. O que temos que fazer todo dia é isso, é buscar a felicidade, seja ela da melhor forma. Que a felicidade não está preso à genitália, a ser homem ou ser mulher? Com certeza não. E isso aí, só quem pode definir é a própria pessoa. Ninguém mais pode definir isso. Então você é a favor? A favor. Ninguém foi contra. Muito bem, vamos para o nosso intervalo comercial e daqui a pouco, aqui no programa Interview, você vai conferir o depoimento de um transexual aqui do nosso município que está decidido, vai deixar de ser homem e ser mulher. Daqui a pouco no seu programa Interview. TV Diário do Sertão, a sua TV online. O Dr. Oscar Sobral Neto está atendendo agora no Centro Médico Sabino Rolim Guimarães, na Rua Francisco Décio Saraiva, número 365 Centro, por trás do Banco do Nordeste. Atendimento de segunda a sexta, manhã e tarde. Mega promoção de aniversário Lojão Rio do Peixe. Aproveite! Que no nosso aniversário os móveis e eletros ficam ainda mais baratos. Guarda-roupa Gênova 6 portas, apenas 12 de R$ 39,90. Cama box casal Promolas, apenas 12 de R$ 65,90. Quer mais? Se liga aí! Tablet Samsung apenas 10 vezes de R$ 69,90. Sem juros! Aniversário Lojão Rio do Peixe. Realizar os seus sonhos é o nosso maior presente. Inovação, investimento e eficiência são fatores-chave para o sucesso. Seguindo essa linha, a Transportes Marajó continua sendo a líder no setor de transportes de carga na Paraíba. Presente em vários estados brasileiros, a Transportes Marajó está em franca expansão. Transportes Marajó, uma empresa do Grupo Zerinho. Fazemos acontecer. RM Motos e Autos tem a qualidade que você confia. Compra, vende, troca e financia. Carros e motos novos e usados. Atendimento personalizado. A certeza do melhor negócio. RM Motos e Autos. RM Motos e Autos, em modernas instalações, na João Rodrigues Alves 399, Antiga Rovecol, Cajazeiras, telefones 3531-3235, 3531-6595 ou 9314-3737. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com o reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Assista a programação da TV Diário do Sertão através dos seguintes sites parceiros: cofemac.com.br, o Sertão se encontra aqui. pbatual.com.br, o seu portal de notícias. araçazfm.com.br, a onda do Vale. ibiaragora.com.br, o seu portal de notícias de Ibiara e região. folhavip de cajazeiras.blogspot.com.br, blogdofurão.com, acessou, se informou. radarpb.net, pbemfoco.com.br, canalnoite.com.br, paraibaurgente.com.br, jornalismo de verdade.
diamanteonline.com.br, agregando notícias a todo momento. Fique de olho nas novidades. De volta com o seu programa Interview Debate aqui na sua TV Diário do Sertão. Nosso primeiro debate hoje com um tema muito polêmico, mudança de sexo. E depois de ouvirmos aí o depoimento, a visão dos nossos debatedores, vamos daqui a alguns minutinhos, daqui a alguns instantes, vamos ouvir o transexual aqui da cidade de Cajazeiras. Nasceu homem, hoje tem 24 anos de idade e vai mudar de sexo. E vai se tornar Paola. Daqui a pouco você vai conferir. Mas a nossa produção tem alguns dados técnicos sobre a questão do SUS e também sobre a primeira cirurgia da mudança de sexo aqui no Brasil. Se não me falha a memória, a nível mundial, acho que a primeira cirurgia, o primeiro fato, a primeira iniciativa da mudança de sexo foi em 1931, eu acho que foi em Viena. Mas vamos conferir com a nossa produção? O Ministério da Saúde decidiu suspender a portaria publicada na edição desta quarta-feira, dia 31, do Diário Oficial da União, que estabelece as novas regras para a realização da cirurgia de troca de sexo pelo Sistema Único de Saúde. De acordo com nota divulgada pela pasta, a norma ficará suspensa até que sejam definidos os protocolos clínicos e de atendimento sobre o processo cirúrgico. A portaria estabelecia a redução de idade mínima para a realização da cirurgia de mudança de sexo de 21 para 18 anos. Pela norma, com essa idade ficaria exigida indicação específica e acompanhamento anterior de 2 anos, pela equipe de especialistas que acompanha o paciente, composta de profissionais como psicólogos e médicos. Pronto, daqui a pouco a nossa produção já está preparando os dados históricos, procurar aí na nossa produção a questão cronológica da mudança, das cirurgias de mudança de sexo aqui no nosso país. Acho que deve estar na segunda folha, é Jocelano, deve estar em azul, confira aí. Mas bom, o grande momento vai ser agora no seu programa Interview. Você vai conferir um cajazeirense que nasceu homem, que nasceu do sexo masculino e aos poucos foi desenvolvendo as características femininas e decidiu ir contra uma sociedade machista e contra uma sociedade cheia de estigmas e de dogmas e resolveu seguir o seu destino. Corpo de homem e alma de mulher. Vamos conversar agora com o nosso primeiro transexual aqui da cidade de Cajazeiras, que está fazendo a mudança de sexo. Paola, vem para cá. Tudo bem? Tudo bom. Prazer aqui em receber Boa você noite. aqui no programa Interview. Paola Stephanie. Isso, Está decidida a mudar de sexo? decidida. Você nasceu com qual nome? Eu nasci com o nome de Paulo Ricardo. Paulo Ricardo. Isso. Quando foi que de fato você optou em fazer essa mudança de sexo? Conta um pouco da sua trajetória. Você é daqui de Cajazeiras? Sou de Cajazeiras. Você nasceu, qual a sua vivência? Qual o seu bairro que você viveu, a rua? Eu moro no bairro Cristo Reis. Uhum. Sempre foi lá? Sempre fui lá. Sempre nasci e me criei aqui na cidade de Cajazeiras. Mas a minha decisão foi, não foi nem por parte da aceitação do governo em fazer a cirurgia. Foi porque há muito tempo eu já vivi como menino, só que depois dos meus 18 anos eu resolvi virar menina. E por causa Até os 17 anos você era menino normal? Isso. E por causa da minha vestia hormonização... roupa de homem? Isso. Ah. E por causa da minha hormonização, aí eu tive um bom resultado. Então, eu recebi muito conselho, eu sei muito bem como é essa mudança de troca de sexo. Você falou hormonização, como assim? Você foi mudando o seu corpo quando você foi adquirindo? Isso, a base de hormônio. Você tomou hormônio? Ainda tomo há faz um ano. Você já vem tomando hormônio para justamente perder as características masculinas e ficar mais feminino? Isso. E sua família, como foi? Como foi? Sua família aceitou? Não aceitou de primeiro. De primeira impressão, minha família não aceitou, tentou bloquear um pouco, intervir na minha aceitação, mas hoje em dia não. Hoje em dia eles... Chegou a ser ameaçado de ir para fora de casa? Chegaram a fazer isso? Já. Se você vier com essa história, eu vou colocar você para fora. Já também, já passei por isso. Hoje ainda passa por isso?
Não, hoje não. Eles estão aceitando? Eles aceitam hoje numa boa. E como foi na sociedade? De repente, até os 17 anos, você era Paulo Ricardo e quando chega aos 18 anos resolve se transformar em Paola Stephanie. Como foi a aceitação disso? Teve muita gente que deixou de ser amigo seu, de ser amiga sua? Não. No começo, muita gente me apoiou. No começo foi difícil, mas hoje em dia não. Hoje em dia é mais razoável o preconceito e a discriminação na sociedade. Você foi vítima de muita discriminação? De piadinha? Já. Do tipo, na escola também? Não, na escola não. Porque eu frequentava a escola e as escolas passam muito ensino contra o preconceito e a discriminação. Principalmente eu faço palestras nos colégios e faculdades de Cajazeiras. Então, você já faz palestra aqui explicando o seu caso, falando? Então, o preconceito já diminuiu muito. A gente hoje em dia vê um transexual e a escola fazer estudar, fazer sua rotina diária dentro dos colégios. Então, não tem porque o preconceito imperar ali dentro. Quando você ainda tinha as características masculinas, quando você era menino, no aspecto físico, você chegou a namorar com meninas, teve suas aventuras? Não. Desde cedo você já tinha a tendência a gostar do sexo masculino? Desde cedo. Você teve algum conflito com isso? Rapaz, eu nasci assim, por quê? Será que isso é certo? Será que Deus vai castigar? Teve isso na sua cabeça? Não. Aceitou normal? Aceitei normal. Há uma diferença entre transexual, travesti e homossexual, não é isso? Isso, tem uma uma diferença dos três? A diferença, o homossexual ele se comporta como um homem ou ele pode se comportar até mais afeminado e se transvestir de homem. E continuar sendo homem? Continuar com suas relações homossexuais, mas transvestido de homem, tendo ou não uma impressão masculina, tá entendendo? É o homossexual. Se comportar como um homem. É o homossexual. Isso. O travesti. O travesti. Tem o travesti, tem o transformista. Qual a diferença? A diferença, o travesti, ele se transveste como uma mulher, só que ele não sabe se comportar como uma mulher, ele não tem, dentro da sociedade, ele não a convivência dele socialmente não é como mulher. É como um homem normal. E o travesti, ele é muito levado, como se diz, à prostituição. Geralmente o travesti, ele vai se prostituir. Isso. Mas assim, o travesti, quando ele vai se prostituir, quando se fala em travesti, a impressão que a gente tem é aquele homem que se veste como mulher. Ou necessariamente o travesti não tem que se vestir como mulher. Não, o travesti ele vive como uma mulher. Ele não vive como mulher, ele se veste de mulher, mas ele não se sente como mulher. O psicológico dele, a sociabilidade dele dentro da sociedade não é como uma mulher. Ah, sei. E o drag queen? Qual a diferença do drag queen? Porque tem um drag queen também, né? O transformista. O transformista é aquele homem que trabalha como homem, vive como homem, mas ele se transveste de mulher e faz seu show em boate, ou então às noites vai... Tem seu ramo de prostituição e se transveste de mulher para poder ter seu trabalho na vida. Tem um lado mais artístico, né? Que se veste, faz dança e tal. E o transexual? O transexual é aquele que se aceita como mulher, se aceita na sua condição social e psicologicamente dentro da sociedade como uma mulher. Se comporta como uma mulher e vive como uma mulher, sem precisar da prostituição. Sem precisar. Isso. Mas o transexual, geralmente, a tendência dele é assimilar homem, passar a ficar mais feminino, transformar-se fisicamente em feminino e assim vice-versa. Isso. Você não poderia, é uma pergunta que eu faço, você nasceu homossexual, você não poderia continuar com as suas características masculinas e continuar sendo homossexual? Ou você achou mais fácil logo fazer a mudança radical e optar em ser mulher? Não, eu decidi optar em ser mulher. Você se sentiria melhor porque assim? Porque a gente seria mais aceita dentro da sociedade, no ramo de emprego. Ficava... Você falou em emprego. E aí? Você trabalha, Paola? Nesse momento, não. Mas eu já trabalhei. Já. Como transexual? Como transexual. Não houve nenhum tipo de preconceito? Nem no ambiente, nem fora? Não. E até o dono dessa empresa que eu trabalhei com ele
há pouco tempo me chamou, me convidou de volta, mas eu não aceitei. Você não quis? Não aceitei de volta o Você trabalho. nasceu Paulo Ricardo. Isso. E é chamada agora de Paola Stephanie. Paola Stephanie. Você já mudou o nome? Estou dando encaminhamento. Na justiça Na local para justiça, fazer a mudança Eu fiz de um nome. cadastramento para troca de sexo. Aonde? Eu fiz pelo CRAS o cadastramento. A gente faz um cadastramento e eles encaminham para a troca de sexo e para o encaminhamento para a troca do nome. Você já andou conversando com algum psicólogo, com alguém, para se preparar psicologicamente? Eu tive uma conversa com um psicólogo. E aí, dessa conversa saiu o quê? Mudou você alguma coisa? Não. Mudou não. Você está tomando hormônio desde quando? Acho que faz mais de um ano, pouquinho tempo, mais de um ano. O médico prescreveu isso ou você disse, não, resolveu tomar hormônio agora e não precisa de médico? Não, eu comecei por conta própria. Conta própria? Erro de muitas. Que o certo era a gente ter um acompanhamento endocrinológico e de um médico para a gente poder fazer esse acompanhamento médico e ter um resultado bom entre hormônios. Eu já teve pessoas conhecidas minhas que tomou e não se deu com hormônio, porque aí vai pelo corpo. Eu praticamente comecei meu tratamento por conta própria. Mostra o corpo. Pode continuar falando. Eu comecei meu tratamento por conta própria, então eu não tive problema com os hormônios que eu escolhi a tomar. No caso, você está tomando hormônio feminino. Isso. Qual o nome desse hormônio? Eu tomo Perlutan. Perlutan. Isso. E tomei eu tomo 2 Perlutan de 15 em 15 dias. É injetável? É injetável. É oral? É injetável? O Perlutan é injetável. E tomo 2 comprimidos tomava o ciclo 21, só que agora eu mudei e ia para Diane 35. Resolvi mudar de novo porque o índice de câncer com Diane é muito grande. Até as empresas que fabricam vão parar a fabricação dele por conta disso. Então eu vou mudar para o Climene. Climene? Isso. Quais são as alterações? Você está praticamente com o corpo feminino. Ou seu corpo já era assim quando você era rapazinho? Não. Já houve algumas alterações? Já teve muitas. Você malha também, Paola? Não, nunca malhei, não. Então, mostra de novo o corpo da Paola. A Paola é transexual aqui da cidade de Cajazeiras. Você já percebe, fica um pouquinho de lado, Paola. Você já percebe aí que ela já está com traço, já está com a formação dos seios, já tem traços assim, o delinear do corpo já é bem feminino. Você namora, Paola? Namoro. Você namora? Seu parceiro aceita você normalmente? Aceita. Eu até quando resolvi fazer a minha inscrição na cirurgia, ele não aceitou. Ele não aceitou? Ele não quis. Ele de primeira ele disse que não precisava. Você fazer essa mudança de sexo? Sim. Ele não tinha... Se fosse por ele, não, ele não queria. Não tem nenhum problema você continuar do jeito que você está? Isso. Certo. Mas ele disse que eu seguisse meu coração. É uma vontade minha, então ele apoia. É transformar-se de fato numa mulher. Isso. Você já conversou, andou pesquisando sobre alguém que já tenha feito essa cirurgia? Não, conversar não, mas eu já pesquisei muito sobre a cirurgia, já vi vídeos sobre a cirurgia, fotos. É uma cirurgia complicada, é uma cirurgia de dolorida risco. Também, né? Você não tem medo de fazer a cirurgia? O medo dá, né? Mas é normal, é o medo de toda cirurgia. De todas as cirurgias em clínicas agora é o medo normal. Pode dar certo, também como pode dar algum problema. Inclusive os nossos debatedores estão com a gente, doutor Washington Soares, a Catarine e o Bruno, se quiser fazer alguma indagação, alguma intervenção, vocês fiquem à vontade, podem vir para cá. Você vai para a igreja? Você tem fé? Não. Você tem alguma religião? Eu sou católico, mas com o tempo eu mudei, eu sou espírita. Espírita? Isso. Deixou de ser católico por preconceito? Isso. Por não aceitação? Por não aceitação nas igrejas. Já frequentei evangélico, também não me senti bem, então resolvi procurar uma religião que me aceitasse como eu sou. Quando você fala procurei o evangélico, você teve nessa época que você procurou o evangélico, você tinha esperança de mudar? Não. Você continua assim, eu sou não, transexual? Eu queria seguir a religião, mas queria ser o que eu era. Você eu queria ser acredita em Deus? aceitada como eu sou. Você acredita em Deus? Acredito.
como eu falei no início do programa, algumas pessoas, quando eu andei conversando sobre o tema do nosso programa, não, mas eu não concordo, Conrado, porque a pessoa vai mudar o seu corpo, foi Deus que fez assim, homem tem que morrer homem, mulher tem que morrer dessa forma. Você não concorda muito com essa tese. Você acha que Deus vai lhe ver com outros olhos em você fazer essa mudança de sexo? Aí, a questão religiosa é uma questão que foi muito escrita pela mão e seguida pelas regras da Bíblia e seguida pelas regras do catolicismo. Mas eu não vejo assim que uma pessoa humana possa intervir na escolha de alguém dizendo que... Você não acredita que Deus venha lhe castigar por causa disso? Sim, dizendo que seja alguma coisa envolvida com os mandamentos de Deus. Eu acho que não. Acho que Deus, ele mesmo quem vai fazer as escolhas dele, ele mesmo quem vai fazer o julgamento dele. Mas enquanto isso é tranquilo, reza, acorda, reza para Deus, faz suas orações, suas preces, isso. Segue sua religião que é espírita. Isso. Agora, uma coisa que eu acho assim, errada, é que eu acho que tem que ter uns 2 anos, para a cirurgia tem que ter uns 2 anos de acompanhamento psicológico, de endocrinologista. Hormônio também, né? Isso. Acompanhamento jurídico e um acompanhamento de um assistente social. Que essa assistente social, o povo fala muito no psicológico e no jurídico. Mas não vem o social da transex. Porque precisa ter um acompanhamento de como é a vida daquela pessoa, se ela se comporta como mulher, se ela vive como uma mulher. Tá entendendo? Então precisa ter o acompanhamento de um assistente social. Praticamente para procurar saber como é a vida daquela pessoa. Você está tendo todas essas orientações? Ainda não? Não, ainda não. Então está na hora do pessoal de assistente social, a parte jurídica. Você ainda não entrou com nenhum processo na justiça para a troca de nome? Não, ainda não entrei. Não entrei ainda. Então tem um advogado aqui já, né? Doutora Catarina. Já está aqui de pronto para dar entrada com esse processo. Paula, eu quero agradecer muito a sua participação. Obrigado por você ter vindo aqui. Obrigada, eu que agradeço. Trago seu depoimento. Você tem mais alguma coisa a fazer? Quer questionar alguma das indagações que foram feitas pelos nossos amigos que estão aqui? Não, eu estou de acordo com eles. Porque assim, a gente diz que quer, mas a aprovação é deles, não é da gente. É uma escolha da gente, mas a aprovação é deles. Muito bem, show de bola. Obrigado, boa sorte aí. Obrigada. E quando você fizer a cirurgia, você volta para cá, já completamente mulher. Vamos para o nosso mais um intervalo comercial e daqui a pouco vamos trazer a opinião dos nossos amigos, o Washington Soares, psicólogo, da doutora Catarina Nogueira e também o Bruno Menezes, daqui a pouco no nosso último bloco do Interview Debate desta quinta-feira. TV Diário do Sertão, a sua TV online. O Dr. Oscar Sobral Neto está atendendo agora no Centro Médico Sabino Rolim Guimarães, na Rua Francisco Décio Saraiva, número 365 Centro, por trás do Banco do Nordeste. Atendimento de segunda a sexta, manhã e tarde. Mega promoção de aniversário Lojão Rio do Peixe. Aproveite! Que no nosso aniversário os móveis e eletros ficam ainda mais baratos. Guarda-roupa Gênova 6 portas, apenas 12 de R$ 39,90. Cama Box Casal Promolas, apenas 12 de R$ 65,90. Quer mais? Se liga aí! Tablet Samsung apenas 10 vezes de R$ 69,90. Sem juros! Aniversário Lojão Rio do Peixe. Realizar os seus sonhos é o nosso maior presente. Inovação, investimento e eficiência são fatores-chave para o sucesso. Seguindo essa linha, a Transportes Marajó continua sendo a líder no setor de transportes de carga na Paraíba. Presente em vários estados brasileiros, a Transportes Marajó está em franca expansão. Transportes Marajó, uma empresa do Grupo Zerinho. Fazemos acontecer. RM Motos e Autos tem a qualidade que você confia. Compra
compra, vende, troca e financia. Carros e motos novos e usados, atendimento personalizado, a certeza do melhor negócio. RM Motos e Autos. RM Motos e Autos, em modernas instalações, na João Rodrigues Alves 399, Antiga Robecol, Cajazeiras. Telefones 3531-3235, 3531-6595 ou 9314-3737. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com um reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Então, quinta-feira, hoje, o programa Interview Debate Mudança de Sexo. Depois que você conferiu aí o depoimento da Paola Stephanie, vamos agora fechar o nosso programa com esse último bloco e trazer a opinião aí, a avaliação, aliás, dos nossos debatedores. Está aqui o Bruno Menezes, filósofo, está aqui a Catarina Rolim, polêmica, hoje está elegantíssima. Parabéns. E o nosso amigo psicólogo Washington Soares, que já deixa o convite para que você fique sempre sendo um dos nossos debatedores aqui permanentes no programa Interview. Vocês acompanharam, estava aqui no outro estúdio, acompanhando o depoimento da Paola. O que vocês acharam? Bom, eu achei extremamente interessante, um discurso ordenado, muito decidida do que realmente quer. Não vi Paulo Ricardo aqui, eu vi Paola realmente, Paola Stephanie. E eu acredito que depois de transcorrido todas essas exigências legais para que você possa se submeter à cirurgia, que realmente, se essas exigências sejam atendidas, que seja feito. Porque dá para perceber que essa decisão está tomada há muito tempo e que isso é a realização do ser dela e que esses efeitos na vida dessa pessoa são só consequências dessa decisão pessoal. Então é isso. Eu acredito que o ser humano tem o direito natural e o direito positivo, já que está positivado, de optar por aquilo que lhe faz feliz. Entendo. Se isso não vai ferir nenhuma regra de natureza moral, uma regra de trato social, uma regra jurídica, que seja feito sim. Com relação às os vários entendimentos religiosos, por exemplo, as diversas igrejas, elas têm entendimentos diferenciados e nem por isso os seguidores dessas igrejas estão transgredindo as normas de Deus. Então, inclusive, há segmentos assim que já criam sua própria, o protestantismo já com a igreja só com homossexuais, com transexuais. Exato. De uma coisa eu tenho certeza, que Deus não vai abandoná-la por conta dessa mudança. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Tenho certeza, como seguro aqui esse microfone, que Deus não vai abandoná-la por isso jamais. E não vai deixar de vê-la como uma filha, como uma cristã. E isso é Deus, né? Esse é Deus, na verdade. Então, nós que estamos aqui, temos mais aqui aceitar e admitir, e tratar bem e respeitar. E que a partir do momento que ela assim se declarou aqui na internet para diversas pessoas que estão aqui assistindo e teve essa coragem, essa hombridade, essa retidão de caráter de assim fazer, que realmente quando sair aqui nas ruas de Cajazeiras, que seja dada a ela o tratamento de uma pessoa comum, de qualquer cidadã de Cajazeiras, como qualquer pessoa que mora aqui, que seja bem tratada e respeitada, que seja dado emprego, que seja registrada a sua carteira de trabalho, que seja reconhecida, enfim, como um ser humano. Esse é o princípio da dignidade da pessoa humana.
É assim que tem que ser. Muitas vezes nós estabelecemos preconceitos contra as pessoas e esquecemos que nós podemos, mais na frente, passar por uma situação dessas. Não é verdade? Então, é assim que o pensamento deve funcionar, para que nós possamos ser melhores a cada dia. Pois é, então é isso, Conrado. Eu sou a favor da mudança, desde que a pessoa realmente atenda a essas condições, desde que seja feito um trabalho criterioso, específico, técnico, no sentido de que realmente essa pessoa esteja preparada para essa mudança. Muito bem, antes de ouvirmos o depoimento, a avaliação do Dr. Washington e do Bruno, vamos com o depoimento do presidente, vereador Jucinério Félix, que também é o presidente do GLBT aqui da nossa cidade. Vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema no programa e dizer que as pessoas têm um direito livre de escolher, né, o que quer para a sua vida. Então, tem muitas transexuais, né, aqui, principalmente aqui em Cajazeiras, já encontrei vários, que querem fazer isso, né? Muitos já estão querendo a questão do nome, né, mudança de nome, que já é uma lei, né, já dá direito a mudar seu nome masculino para feminino. É só procurar o cartório, um advogado, né, e entrar com um pequeno processo na justiça e já consegue mudar seu nome. A outra seria a mudança de sexo. É mais complicado, é mais demorado, porque tem que fazer um processo de terapia com psicólogo, mais de 3 anos, né, 2, 3 anos, porque você não pode mudar o sexo sem você, primeiramente, não tiver com a cabeça mudada, né, com a cabeça, você que tem uma cabeça masculina, que você passa a pensar como fosse mulher, como fosse uma cabeça feminina. Então, é um direito das pessoas, as pessoas têm o direito de escolher o que quer para a sua vida, desde que não atinja a vida dos outros. Então, é um projeto que isso está acontecendo em todo o Brasil, né? Vários hospitais já públicos, o SUS já está dando cobertura a isso. E aqui em João Pessoa teve agora já um ambulatório no hospital Emílio Fraga, onde já tem um ambulatório lá, onde as transexuais, as travestis já estão fazendo parte, fazendo acompanhamento com profissionais, né? Com médicos, com psicólogo, com assistentes sociais, para começar a fazer esse trabalho, que é mais de 2 anos, que eles têm que fazer esse acompanhamento com profissionais, com médicos e com psicólogos, para poder fazer essa mudança de sexo. Isso não é só de um dia para a noite, não pode ser de um dia para a noite, que alguém vai lá no hospital e vamos fazer a cirurgia. É um processo demorado, de muito acompanhamento, de muito estudos, e de definição da própria pessoa. A pessoa precisa estar definida. O profissional, até o psiquiatra e o psicólogo, tem que perceber se a pessoa está preparada psicologicamente, na sua cabeça, se ele quer fazer essa mudança de sexo. Não é uma coisa de um dia para a noite. Acha que eu sou uma travesti, eu sou uma transexual, agora eu vou ali no hospital fazer minha cirurgia. Isso não é assim. Isso é um processo que as pessoas vão sendo acompanhadas por profissionais, até o profissional perceber que essa pessoa está preparada para fazer essa cirurgia. Só a favor, eu acho que as pessoas têm o direito, o corpo é seu, né? Você faz do seu corpo o que você achar que está sendo melhor, e o que vai lhe agradar, né? O que vai lhe deixar feliz, porque o importante é a felicidade. As pessoas precisam ser felizes, é isso que é importante na vida do ser humano, é a felicidade. Se eu tenho um órgão em cima de mim, e esse órgão ele não me deixa feliz, é como se fizesse uma cirurgia plástica. Tem alguém que não gosta de uma coisa no seu rosto, tem alguém que aumenta os seios, aumenta o bumbum, tem alguém que não gosta do seu órgão genital. O órgão genital dessa pessoa não faz ele feliz ou ela feliz. Então, tem também o feminino para o masculino, tem também a cirurgia feminino para o masculino, né? Já tem várias lésbicas constituindo o seu pênis, né? Constituindo o seu pênis. Então, isso vai de cada uma, da cabeça de cada pessoa, e a gente precisa respeitar as pessoas, né? E deixar as pessoas ser felizes. Então, se tem aquela parte sexual que em cima de mim que não me faz feliz, então se a medicina avançou tanto, e Deus deu a inteligência ao homem dele ser médico e fazer as transformações no corpo da pessoa, até fazer uma cirurgia plástica no rosto, que tem algum defeito, as pessoas muitas vezes não se sentem felizes. É a mesma coisa dos homossexuais, das transexuais, que não se sentem felizes com aquela parte genital e querem retirar e fazer outra. Então isso
faz parte do ser humano, isso faz parte da natureza. E as pessoas só querem ser felizes. Deixa as pessoas ser felizes, só isso. E desde que não atinja a minha vida, não atinja a sua, deixa as pessoas achar o que for melhor para si. Muito bem, obrigado pela participação do vereador e presidente do grupo GLBT de Cajazeiras, Juscinélio Félix. Tem alguns depoimentos aqui. Pastor Eduardo Maranhão. Na minha opinião, a mudança deve ser uma decisão pessoal e, nesse caso, custeado pelo próprio. É um absurdo ser feito pelo SUS, uma vez que não trata-se de uma cirurgia corretiva, e sim opcional e desnecessária. Além de tudo, não concordo por ser contra os princípios bíblicos. Deus criou homem e mulher, e assim o fez. A opinião do pastor Eduardo Maranhão. Tem mais um depoimento também, meu caro amigo José Erlano, do Facebook. Tem um pessoal também que está pedindo aqui um alô acompanhando, que é o Divaldo Silva e também o Júnior Soares. Um abraço para você, meu querido. E o conceituado advogado, não é isso, Peterson Santos? Johnson Abrantes, que acompanha e parabeniza pelo excelente debate aqui no programa Interview. Inclusive, eu vim para cá, uma pesquisa que eu fiz, em média, são feitas 2 cirurgias de mudança de sexo por dia no Brasil. E uma cirurgia particular desse porte, ela tem um preço que varia de 20 a 40 mil reais. E se for bancar sua própria bolsa, de 20 a 40 mil reais. Cirurgia cara, né? Washington. E aí, como é que você avalia aí a participação da Paola Stephanie? Bom, minhas considerações finais, Conrado, são dirigidas para você, Paulo. Veja só. No teu discurso a gente observa uma pessoa que está decidida, uma pessoa que está que está com uma condição de aceitação boa, uma pessoa que tem um histórico aí, me parece até de muita aceitação e até apoio familiar. Encara bem críticas, preconceitos. Porém, o meu conselho para ti é: faz um acompanhamento médico. Não brinca com tua saúde. Tá certo? Não se automedica. Faz um acompanhamento psicológico. Só tem a ganhar em relação a isso. Você só tem a crescer como pessoa. Eu não estou falando só no sentido da Paola, mudança de sexo, não. Estou falando de Paola como pessoa, como ser humano. Então, se você não tiver dinheiro para isso, eu sei que o Estado, o município banca isso para você, te dá essa assistência. Você estava comentando nos bastidores que sentiu preconceito em relação a um profissional médico. Muda, procura outro, mas não brinca com tua saúde, nem física e nem psicológica, que no final você só tem a ganhar, que é um bem-estar físico, e se psicologicamente for isso mesmo que você quer, você só vai ter a concretização desse pensamento, ou seja, você vai ser só beneficiada, e ainda mais você vai ganhar como pessoa, porque você vai trabalhar questões de representações inconscientes, que todos deveriam fazer acompanhamento e análise, viu? Não é à toa que todo mês eu saio para João Pessoa para fazer a minha, né? Porque senão... Todo psicólogo tem que fazer também? Não é que tem que fazer, é porque a gente sabe o quanto é bom para crescer como pessoa, tá? Então, não é uma determinação tem que fazer, é porque a gente sabe que nós, seres humanos, nós temos o inconsciente, e essas representações inconscientes devem ser trabalhadas, né? No que se refere ao programa, cara, parabéns, tá? Eu estou à disposição do seu programa, sempre que você precisar e a minha disposição for possível, eu estarei aqui, tá certo? Cajazeiras está de parabéns por esse canal, por esse site, tá? E foi bom conhecer pessoas interessantes do ponto de vista teórico, de inteligência, tá? E muito obrigado. Quem quiser manter contato com o Dr. Washington Soares, pode ligar através do telefone 8780-5099. Ok? Muito bem. Ok. Catarina, também quero que você seja agora cadeira cativa aqui no nosso programa, viu? Fique ciente disso. Eu fico muito lisonjeada pelo convite. Até porque eu acredito que, particularmente, você já sabe das minhas deferências a respeito da sua pessoa e do trabalho que você vem realizando, Conrado, aqui na cidade de Cajazeiras, um trabalho brilhante, e que eu lhe digo isso sem o menor desprendimento, digo olho no olho, você está perfeitamente de parabéns por tudo que tem feito, pelo programa institucional do governo do município, por esse trabalho precursor na nossa cidade de televisão. Peterson também, não se preocupe que eu não vou esquecer de você, Peterson, e toda a equipe aqui do site. O site Diário do Sertão está fazendo história
na terra do Padre Rolim. E eu me sinto extremamente lisonjeada, repito, em poder participar, em dar a minha modesta, pequena contribuição a vocês. Grande E dizer que eu estou à disposição. E dizer, Conrado, que você sempre pode contar comigo, como amiga, como profissional, e que pode confirmar a minha presença. Agradecer aqui a todos, foi um prazer conhecer o Dr. Washington, já tinha ouvido falar muito bem dele, as melhores referências profissionais possíveis a respeito dele. Bruno nem se fala, é aquele nosso amigo de infância, o bombeiro militar, que é referência, quando se fala em bombeiro militar em Cajazeiras, se lembra logo de Bruno Menezes, é verdade, ele é a referência. O filósofo, essa pessoa amiga das ruas que a gente conhece, que a gente encontra, que a gente conversa. Então, assim, é uma pessoa de uma família maravilhosa, muito bem nascido, muito bem criado. Então, a você também, Paula, eu quero lhe dizer que você seja muito feliz acima de tudo e que Deus possa abençoar a sua vida para que essa sua decisão seja realmente não aceita por você, porque já está aceita, mas pelas demais pessoas que de repente acreditam que isso não é o correto. Isso é uma questão de tempo e eu acho que você está muito preparada e sabe disso. Acate essas ponderações de Dr. Washington, cuidar da saúde é sempre muito importante e dizer que essa questão jurídica é o mínimo. Depois que você passar por todo esse trabalho que tem que ser feito de assistência social, esse psicológico, é só referendar juridicamente essa sua decisão para que ela surta os efeitos na sua vida civil. Quero deixar aqui boa noite a todos e agradecer aqui a participação. Obrigada. Isso é show. Bruno Menezes. Ficou com você a última fala. Pois é, a parte mais difícil, né? Convidar você não convida, porque você já está aqui direto com a gente, pois né? É. E nós temos um projeto aí, que você está devendo aquele projeto, né? Pois é, e com certeza vai ter uma surpresa muito boa. Com certeza. Agradecer mais uma vez a você, a toda a equipe, que com muito carinho, com muita dedicação e, acima de tudo, respeito pela causa, conduziram esse debate, conduziram esse tema que eu acho importantíssimo, dizer à sociedade que da escala, sempre eu digo isso, onde a gente debate, onde a gente conversa, que do branco para o preto existe várias tonalidades de cinza. Então, do mesmo jeito, é a vida humana. Então, não existe um único ser, não existe só o homem e a mulher. Então, entre o homem e a mulher, existem vários tipos de personalidades, vários tipos de pensamentos, desejos, e aí cabe a cada um a vida escolher... é feita dessa pluralidade, né? E cabe a cada um escolher essa parte singular e, como todos abordaram aqui muito bem, procurar e vencer as diversidades, né, e encontrar a felicidade, que eu acho que é o mais importante da vida. Dizer que agradecer, fiquei muito feliz em estar ao lado de duas personalidades que eu considero demais, principalmente Catarina, já como ela mesma frisou, de infância, amiga de infância, você, Conrado. Hoje eu conheci hoje, mas fiquei muito feliz em ter uma pessoa do seu porte aqui na cidade de Cajazeiras, dando toda essa base psicológica para a sociedade. E olha que meu sonho, eu sempre tive uma vontade de fazer análise. Se não quiser um dia abrir análise aqui, viu, pode ter certeza que serei um dos primeiros. Desvendar o subconsciente. Pois é, né? E aí, eu tenho medo do meu subconsciente. Mas todo mundo tem, né? Todo mundo tem, porque é muito escuro. Mas é bom, é importante que a gente se conheça. E aí, como o próprio Dr. Walsh falou, é importante para que tenha uma base, para que faça o autoanálise, para saber se ele está no direcionamento certo, se ele está com as opiniões corretas. Né? Agradecer a todos que, com muita paciência, nos ouviram e nos viram, né, debatendo esse caso. Dizer, Paola, que parabéns, né, eu respeito muito, né, essa sua opção, esse seu desejo, e respeitarei a todos que, da mesma forma que você hoje abordou, também aborde com muita base no que se quer, com muito respeito acima de tudo, com o seu corpo, com a sua vivência, que eu acho importante, entendeu? Acho que já passou aquela época de ser aquela pessoa mais revoltada e se transformar por revolta e não por um desejo próprio e em comum. Então, só desejar a todos o que eu desejo a você. Que siga em frente com o seu desejo, com o seu carinho, com sua permaneça nessa virtude que você tem, que isso é muito importante. Obrigado a todos vocês. Quinta-feira temos um encontro marcado aqui de novo.
E segunda-feira tem um encontro marcado com você no programa Interview com mais um entrevistado. E na quinta-feira que vem estaremos aqui novamente debatendo sobre mais um tema polêmico nessa fábrica de ideias. A todos vocês, nosso muito boa noite, obrigado e desde já um bom final de semana.